o que eu quero saber é o seguinte, você sempre foi muito voraz assim, nesse combate à milícia no Rio de Janeiro, né? E a gente tem visto hoje esse poder paralelo crescendo cada vez mais, né? E atuante em cada vez mais cidades do estado do Rio de Janeiro hoje, né? O que tem sido feito hoje para combater isso, eliminar isso, ou tentar diminuir a ação dos milicianos hoje no Rio de Janeiro? Primeiro, a gente tem que ver a mudança de comportamento. Eu não estou falando aqui de um agente do Estado, via de regra um policial, Sim. que ele não quer a estica da droga na porta da sua casa. Não é isso que eu estou tratando aqui. Eu estou tratando aqui de uma milícia empreendedora. Hoje, a venda do gás nas regiões onde há milícia ela é mais cara do que a venda do gás numa região onde não tem milícia. Então, a gente está vendo aqui essa milícia empreendedora. Hoje, eles não estão apenas no gatonete, né? Hoje eles estão no gás, estão no gatonete, hoje eles estão na ocupação irregular do solo urbano, na Sim. construção civil, via de regra, em espaços de preservação ambiental, né? Há quem diga aí que hoje eles estão em comércios formais, daí a dificuldade, porque eles estão fazendo, né, uma lavagem de dinheiro. O dinheiro está entrando de forma regular, né? Numa entrevista de uma autoridade da segurança, houve até citação, por exemplo, de estabelecimentos comerciais como farmácias, né? Então, a gente está vendo que eles estão cada vez mais se aperfeiçoando, né? E a questão hoje é que parte do tráfico hoje tem uma convivência com a milícia. É que a gente chama de narcomilícia. Narcomilícia, o que antes eles eram. Que eu acho absurdo agora que o miliciano autorizando o traficante a vender droga na área dele. Sim. O que era, até então, o maior argumento de proteção deles, né? Nós não queremos o traficante aqui, nós não queremos, né, que a sua filha tenha que passar pela possibilidade de ser escolhida por um traficante. Hoje a gente tem essa questão. Então, eu acho que essa, primeiro de tudo, olhando, né, sobre o cenário das hipóteses, isso tem que ser considerado. E cada vez mais, é isso que eu coloco, né, tem que haver uma união de esforços, né? Não será apenas com a Polícia Civil, né, nem apenas com a Polícia Militar. A gente tem que ter o Ministério Público, a gente tem que ter a Prefeitura. Né? Sim. Vou dar o exemplo aqui da Musema. Né? Um prédio foi construído e morreram 22 pessoas. E ninguém viu aquele prédio ser construído, ninguém viu o aumento daquele prédio. Por outro lado, a gente tem, como dizia nos filmes Intocáveis, seguir o dinheiro. Essas pessoas têm sinais aparentes de riqueza não comprovada. Então, para isso serve, né, a Receita Federal, né, toda a Polícia Federal, tudo isso. Então, acho que a gente tem que ter a união dessas instituições e as forças da segurança também terem critérios muito rígidos dentro das suas instituições, né, no controle dessas questões. Então, eu vou te pedir uma opinião. Imagina que a senhora ainda está como delegada e como a senhora agiria nessa situação. Eu moro dentro da comunidade, o miliciano chegou lá, cortou minha luz e ele fala para mim assim, ó, a partir de hoje não precisa apagar a luz mais não, ligou minha luz direto no poste. Tá? A empresa chega lá, detecta o furto e aí quer me notificar por furto de energia. Né? Como que fica esse cidadão ali diante dessa situação? Porque eu tenho, só concluir, por favor, eu tenho uma empresa cobrando a vocês o furto de energia. E eu tenho ela querendo punir o cidadão, porque é fato, está ali o furto de energia ali, mas não que ele quis, mas que foi imposto ali para ele. Como que fica o Estado aqui nessa situação para poder... Eu acho que, em primeiro lugar, a gente não pode exigir de nenhum morador da comunidade que ele vista uma capa de super-homem. Sim, claro. Né? Não tem como. Não tem como você exigir isso. Então, eu acho que o bom inquérito policial não é apenas um inquérito que vai apurar o furto da energia. O bom inquérito policial é ter informações e fazer um outro inquérito acessório
para apurar a atuação da milícia naquela região e prender aqueles milicianos. Então, Porque eu estou falando que isso está acontecendo em quase todas as comunidades do estado do Rio hoje. Eu concordo com você e acho que o que você está falando é verdade, a gente tem que ter. Então, não dá para a gente apenas buscar a punição de quem teve a sua está furtando, em tese está furtando. O objeto daquilo ali, e para isso existe a área da inteligência, para isso existe que você possa articular com outras delegacias informações para ter aquela questão. Sim. Então, há que se ter um outro inquérito, que a gente chama de inquérito-mãe, que apure ali a atuação da milícia e que... Mas você acredita que o Estado pode entrar dentro de uma comunidade e impor, reverter isso? Eu não acredito que isso possa acontecer. Eu acho que é difícil. Eu acho que a gente não pode. A gente tem 2 trabalhos para fazer, né? A gente tem o trabalho preventivo de atuar evitando o aumento dessa mancha criminal, né? Mas a gente também tem o trabalho de atuar com uma boa investigação. Sim. Uma boa investigação, ela, sem dúvida nenhuma, e eu volto a dizer, a boa investigação é aquela que ataca a cadeia de custódia financeira daquela atividade criminosa. Vou te dar um exemplo que aconteceu comigo. Quando eu era chefe de polícia, eu entrei logo depois da ocupação do Alemão. Sim. E, dentre os materiais que foram apreendidos ali, foram apreendidos vários bilhetes. E, pela leitura dos bilhetes, a gente imaginava, né, que aquilo era um comando financeiro para determinadas pessoas. Tá? E aí, o que foi feito? Nós, de acordo com a ordem que foi dada, a gente imaginava quem era o autor da ordem, que tinha tudo a ver com o comando do tráfico de drogas naquela região. Então, nós nos dirigimos ao sistema penitenciário, e não vou dizer a pessoa, mas nós nos dirigimos ao sistema penitenciário e buscamos, numa penitenciária fora do estado do Rio de Janeiro, informações sobre uma determinada pessoa. E descobrimos que essa pessoa tinha feito um requerimento para pedir autorização para uma determinada visita. Sabe o que a gente fez? A gente pegou o padrão gráfico desse requerimento, comparou com o padrão gráfico dos bilhetes. Então, a gente identificou a conta financeira, a conta bancária, e a gente apreendeu R$1.200.000. Caramba. Sem dar um tiro. Entendi. Então, é isso que eu quero te dizer. Por que a gente pôde fazer isso? Porque a gente já tinha um laboratório de lavagem de dinheiro. A ocupação foi feita com bases de inteligência, então a gente sabia, apesar de não estar presente, de quem era o comando. A gente sabia qual eram as estratégias de lavagem de dinheiro. Então, o que a gente fez foi buscar essas informações, né, e pensar, esse comando vem de fulano está preso numa outra penitenciária. Então, vamos fazer, né, formalmente um contato, e aí a gente descobriu, a gente tem um material aqui que a gente quer saber. Na verdade, a gente estava querendo saber se aquelas pessoas que estavam nas contas financeiras estavam visitando. E aí a gente descobriu que tinha lá um requerimento de visita. A gente pegou aquele padrão gráfico. Então, eu quero te dizer isso. Seja no tráfico, seja na milícia, há vestígios de formalização do negócio. Sim. Então, o crime ele deixa rastro, né? Ele deixa rastro. Então, onde a gente foi bom, né? Tão importante quanto ter aprendido, e eu quero elogiar aí a atuação de todo mundo, eu não atuei naquele momento, tão importante de todas as armas, todas as drogas que foram apreendidas, foi a gente atacar a cadeia financeira.